Nesse tutorial eu vou mostrar como importar modelos no FreeCAD para fazer análise de elementos finitos. Você pode abrir arquivos criados em outros programas dentro do FreeCAD, arquivos criados no Blender ou qualquer outro, desde que eles estejam no formato suportado. Aqui eu vou importar um arquivo de uma estrutura de ferro bem complexa, até no formato GLB. Foi exportado do Blender. Essa estrutura que eu modelei no Blender, apesar de parecer que tem várias partes, eu colei toda ela transformando numa malha única, um único objeto, totalmente um único objeto sem nenhuma parte solta. Olhando bem com cuidado aqui no cantinho das quinas aqui da dobra do ferro, esse quadradinho aqui indica que é o ponto que eu fiz como se fosse a solda. Então ali é um ponto que não tem uma face, que é justamente onde une as duas estruturas, né? O ferro mais fino no mais grosso na horizontal, que é como tentando simular dois pontos de solda para cada quina, né? Assim, na hora de fazer a simulação no FreeCAD, ele vai entender que essa estrutura é uma só e vai começar a transferir a força e o deslocamento para todas as partes, porque ele entende que é um objeto só. Essa é a forma que eu encontrei de tentar fazer processar mais rápido os arquivos também e ele conseguir simular objetos mais complexos, né? Dá para tentar também fazer uma versão mais simplificada, mas por enquanto eu usei dessa forma que é para tentar ver mesmo, simular o que aconteceria com só dois pinguinhos de solda unindo essa estrutura aqui toda. E daí eu exportei esse arquivo no formato GLB. Quando o FreeCAD importa esse arquivo externo, ele já aparece aqui. Você pode ver que ele importou de uma forma correta, porém ele deu uma simplificada aqui em alguns dos vértices, diferente do modelo original. Mas isso não impede de fazer a análise. Porém, a primeira etapa que você precisa fazer é gerar o arquivo correto para trabalhar com a simulação. Apesar de parecer que está tudo ok com esse arquivo aqui importado, ele não tem uma informação interna necessária de volume, que lá na hora da simulação, se tiver 100, vai dar um erro. A primeira coisa que você faz quando importar o seu modelo é entrar aqui na Workbench, né, parte, e clicar em converter para sólido. Ele vai converter o seu objeto no formato correto para ele trabalhar. Aí gerado o arquivo correto, ele fica entre parênteses ali solid. O outro você já pode deletar que você não tem mais utilidade. Pode ver que ele manteve a mesma posição dos vértices, né? Não alterou nada do arquivo inicial. Então você muda para o espaço de trabalho do FEM, que é onde você vai fazer sua simulação. Clica em adicionar uma análise e depois você clica no seu objeto e adiciona um material para ele. Aqui eu vou utilizar o ferro, o aço CA50, que é o vergalhão de aço típico utilizado no Brasil. Se você não tem ele, você pode criar vários materiais, adicionando os dados dele correto lá na abinha de criação.
Tem um outro vídeo que eu explico melhor essa parte. Então, agora a sua análise já tem um material adicionado. A próxima etapa é definir os pontos fixos, que vão dar sustentação à estrutura. Você clica no botão de adicionar o ponto fixo e vai selecionando as faces que você considera que é o local que tem que estar fixo, né? Nessa simulação aqui, eu vou tentar simular como se essa viga de ferro estivesse preso em duas colunas. Então, no canto esquerdo e direito, eu vou imaginar que tem uma coluna vertical sustentando ela. Então, eu vou fixar essas partes da ferragem para tentar simular que essa é a posição da coluna onde o ferro vai estar descansando o peso dele. Você pode ir selecionando nas faces todas de uma vez ou ir dando OK e adicionando novamente quantas vezes você precisar. Aqui eu vou criar mais uma e fixar o lado direito agora. Agora eu já tenho todos os pontos de fixação definidos, onde vai estar descansando o peso, né? Onde essa ferragem estaria presa. Agora eu tenho que selecionar aonde eu vou querer aplicar a força. Então eu clico aqui e seleciono a força em newtons. Então 980 é aproximadamente 100 quilos de força que eu vou estar aplicando nessa estrutura de ferro. Então, clicando na face, ele já aparece essa seta indicando a direção da força e você inverte ela para o lado que você acha que é o que você quer que esteja sendo feita a pressão, né? Nesse caso, eu quero a pressão para baixo para simular uma carga nessa viga de ferro. Pronto. Agora a simulação já tem o material, os locais fixos e o local onde vai ser aplicado a força. Então, agora a próxima etapa é gerar uma malha dividida em muitos pedacinhos para ser feita a simulação. O FreeCAD tem duas opções aqui de geração de malha, mas eu vou usar o GMSH, que foi o que funciona mais rápido no meu computador. Essa parte de ordem dos elementos, element order, é muito importante porque pode gerar resultados bem diferentes. Eu vou usar a primeira ordem e aqui você ajusta os dois tamanhos que você quer que ele fatie o seu objeto, vamos assim dizer. Você tem que escolher o tamanho máximo e o tamanho mínimo. Como essa estrutura de ferro que eu fiz, a barra horizontal tem 8 milímetros de diâmetro e a vertical mais fininha 4 milímetros, eu tenho que escolher qual é o tamanho máximo e mínimo que eu quero que ele fatie o objeto. Então,
Várias vezes você pode escolher números que vão gerar malhas que vão dar erro, não vai prosseguir a simulação, mas você deleta esse arquivo e tenta de novo com outros valores até achar um que dá certo. Para esse tamanho e essa malha complexa que eu fiz, o tamanho máximo de 6 milímetros e o menor de 2 é o que deu mais certo aqui. Você clica em aplicar, ele vai gerar, calcular tudo e vai gerar uma malha com muitos quadradinhos, muitos pedacinhos, que é para ter mais detalhe a simulação. Pronto, terminou. E agora você já pode ver que, apesar de um aviso ali, ele falou que está com 0 erros. E aqui a malha já está toda fatiada com várias divisões, que é a partir desses pontos que vão ser feitos os cálculos para simular a distorção no ferro, né, quando a carga for aplicada. Quando você escolher ali em cima, em vez de primeira ordem, a segunda, acontece que ele vai gerar, mesmo não sendo visível, mais pontos de cálculo. Só que para uma malha complexa desse jeito aqui, que tem pontos muito pequenos, acaba causando erro na simulação. Porque na hora que ele começa a dobrar o metal com o peso, vai ter tantos pontos tão próximos um do outro que vai acabar entrando um dentro do outro e aí os cálculos dão tudo errado. Então, muito cuidado quando for fazer a simulação. Pode testar uma, duas vezes, que você pode observar às vezes valores muito errados e o erro vem da malha ter sido gerada com muito detalhe, além do necessário, e pela complexidade também do objeto que você fez, pode não ser possível simular ele totalmente. Aqui você pode observar que essa malha gerada já tem a informação de volume, então já não é para ter erro na hora que a gente for fazer, clicar em resolver a simulação. Daí você já clica aqui em criar a simulação. Escrever o arquivo INP. Assim que ele terminar, você já pode iniciar os cálculos clicando em Run. Pronto. Quando ele terminou de gerar os cálculos, ele aparece aqui essas duas opções que mostram os resultados. Aí dando dois cliques nesse CCX, você já tem como observar o resultado da simulação. Clicando aqui em Displacement Magnitude, você vai ter o deslocamento maior que ele calculou na sua estrutura. Nesse caso aqui, ele está falando que a minha estrutura, quando foi aplicado o peso de 100 quilos mais ou menos, ela deslocou no máximo aqui 71 milímetros a 7 centímetros, no caso para baixo, né? E aqui embaixo você tem como visualizar esse movimento de deslocamento. E uma dica que eu dou é marca ali no, na, na caixinha de máximo o valor 1, habilita aqui em mostrar, e quando você desliza essa barra, o fator vai ser deslocado de no máximo 0 até 1, que você escolheu ali embaixo. Isso ele vai estar mostrando o deslocamento máximo até o valor que ele calculou. Então, da posição 0, que está tudo ok, sem peso, até a posição máxima aqui na direita, que é quando deu os 7 centímetros ali de deslocamento. Em que você pode ver o quanto envergou na estrutura, né? Lembrando que nesse caso aqui eu estou simulando só o ferro, né? De verdade, se tiver um concreto aqui, lógico que vai ser muito mais resistente. Clicando aqui na parte aqui dos resultados, você pode ver também qual é a região da estrutura aqui de ferro que ficou mais estressada, né? Que sofreu mais
pela força do peso. Ele muda a cor de acordo com os pontos que sofreu mais, né? O estresse com a carga. Que no caso aqui foram os ferros mais estreitos, né? Na posição vertical. E como eu fiz um pouquinho deslocado fora do meio, esse peso aqui tá um pouquinho mais para a esquerda, tem um pouco mais de sobrecarga, né? Então é assim. Então é assim, com base nessa simulação, você tem como ir ajustando o seu projeto e ver onde você deve reforçar mais e onde dá para economizar um pouco. Porém, lembrando que o cálculo manual e o de engenharia profissional é necessário porque pode ter falhas, tanto na simulação quanto em. Porque esse programa ainda está em desenvolvimento, né? E ele pode apresentar muitas falhas. Mas já é um início para você ter como verificar.